Enquanto Gênesis 34 não menciona o nome de Deus uma única vez, no capítulo de hoje o nome de Deus é mencionado pelo menos 10 vezes. Aqui nós podemos perceber a família da aliança chegando devagarinho ao lugar aonde Deus queria. Tudo começa com a ordem de Deus para que Jacó se mude para Betel, o lugar onde tantos anos antes ele havia parado e onde ele teve a visão dos anjos subindo e descendo na escada entre a terra e o céu. Então Jacó ordenou que toda a sua família se livrasse dos seus ídolos. Nós precisamos considerar aqui que o que os filhos de Jacó fizeram em Siquém introduziu muita gente nova e diferente no acampamento de Jacó. Esses recém-chegados adoravam outros deuses e, de acordo com a regra dos conquistadores, roubar os deuses do seu inimigo os deixava enfraquecidos e humilhados. Essa atitude de Jacó nos ensina duas lições preciosas. A primeira é o tremendo papel da liderança que os homens têm dentro da família. Um homem que resiste a Deus verá o mesmo efeito nos seus filhos, mas o homem que anda com Deus também verá o efeito disso na sua família. E a segunda lição é que quando você perceber que as coisas estão erradas, simplesmente reúna a sua família e diga: nós precisamos nos achegar mais a Deus porque estamos nos distanciando. Vamos voltar a orar em família, colocar as nossas causas diante do Senhor para que Ele se agrade de nós, nos abençoe e nos dê as vitórias que nós precisamos. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas pior ainda é se conformar. Enfim, Jacó reuniu toda aquela parafernália usada para a idolatria e enterrou debaixo de uma grande árvore próximo a Siquém. Jacó também os orientou a trocar de roupa e se purificar. A troca de roupas era uma parte bastante comum no ritual de purificação. Feito isso, Jacó e sua família partiram em direção a Betel, e a Bíblia diz que o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam ao redor deles, e eles não os perseguiram. Jacó e sua família precisavam dessa proteção porque o massacre em Siquém fez com que eles se tornassem odiados entre os cananeus. Aliás, Jacó já tinha previsto isso, né? E realmente era o que estava acontecendo. E assim eles seguiram até que chegaram a Luz, que é Betel. Luz era o nome dado pelos cananeus, os hebreus chamavam de Betel. Chegando lá, Jacó construiu um altar. Deus havia prometido conduzi-lo em segurança e havia cumprido a sua promessa, como ele sempre faz. Então Jacó também cumpriu a sua parte no acordo e construiu um altar, levando toda a sua família em adoração ao Senhor. Nesse tempo, morreu Débora, a serva de Rebeca, e houve luto no acampamento. A presença dela ali sugere que Rebeca já havia morrido. E o cuidado com que Jacó tratou essa serva idosa até a sua morte é um exemplo a ser seguido por todos nós. Quando finalmente Jacó se instalou em Betel, Deus apareceu novamente para ele, se apresentou como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e o chamou pelo seu novo nome, Israel, e assim o abençoou, reafirmou todas as promessas feitas a Abraão e Isaque e disse que estaria com ele e com a sua descendência para sempre. Depois disso, Jacó e sua família partiram de Betel e nesse ponto Raquel estava grávida do seu segundo filho. E quando eles estavam perto de Efrata, ou Belém, ela começou a sentir as dores de um parto que a levaria à morte. A amada de Jacó morreu ao nascer o filho que daria origem à 12ª tribo de Israel, Benjamim. Logo após a narrativa da morte de Raquel, é mencionado que Rúben, filho de Lia e Jacó, se envolveu num relacionamento sexual com Bila, que era serva de Raquel. Esses dois fatos estão diretamente ligados. Sabe por quê? Porque Bila era a serva de Raquel, mas também era uma concubina, mãe de 2 filhos de Jacó, Dan e Naftali. Rúben fez uma coisa muito bem planejada ao ter uma relação sexual com Bila. Acontece que naquela época era muito comum uma concubina ser elevada à posição de esposa quando a esposa principal morria.
E Rubem sabia muito bem qual era o status da sua mãe Lia aos olhos de seu pai Jacó. Raquel estava em primeiro lugar e Lia em segundo lugar, e um segundo lugar bem distante. Então Rubem viu na morte de Raquel uma oportunidade para sua mãe Lia ganhar o status de única esposa de Jacó e então ser a mais amada. Só que ele ficou preocupado que Jacó decidisse se consolar com Bila, a serva de Raquel, ao invés da sua mãe Lia. E para impedir que Jacó tomasse essa decisão, ele interveio, se relacionando sexualmente com ela, porque ele sabia que essa seria a única forma de impedir seu pai de elevar Bila à condição de esposa no lugar de Raquel. Pois é, um lar tão cheio de contendas e competições, essa conduta não é de se admirar. A família de Jacó era uma família severamente disfuncional. Mas Deus iria usar essa família, não porque eles eram grandes ou espirituais, mas porque Ele os havia escolhido somente pela sua graça. E o capítulo termina com o reencontro entre Jacó e seu pai em seus últimos dias, seguido da morte e o sepultamento de Isaac, feito por Jacó e Esaú na caverna de Macpela. Essa é a última vez que os dois irmãos são mencionados juntos. A morte de Isaac mudou a situação de Jacó. Ele passou a ser o chefe da família e herdeiro das bênçãos da aliança. Não apenas adquiriu a enorme riqueza de Isaac, como também herdou tudo o que fazia parte da aliança com Abraão. Seu Deus viria a ser conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém.